Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós. Hoje vamos falar de algumas notícias da 77 Partners. Especulado com não acertou com o Vasco da Gama. Clube novo no portfólio da 77 Partners. Eles estão fazendo de tudo para o Vasco subir. Será que estão fazendo de tudo mesmo? Sempre valem essas perguntas. E também se lembra daquela liminar que obrigava o Vasco da Gama a apresentar toda a documentação envolvendo a compra e a venda em relação com a 77 Partners? Essa liminar tinha sido suspensa. Desembargadora bateu o martelo. Quer saber o resultado? Ah, meu irmão, venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco, que já dou a classificação da Série B com o jogo entre Cruzeiro 1 e Ituano também 1. E com o empate, o Ituano fica ali com 48 pontos na sexta, sétima colocação, a 4 pontos do Vasco da Gama. Ou seja, realmente quem me preocupa muito nisso é o Sport Clube Recife. Torcida grande, vamos jogar com eles lá em Recife e eles estão com 49 pontos, 3 pontos atrás do Vascão da Gama, mas eles estão bem atrás no saldo de gols, que é o critério de desempate, ou seja, o Vasco da Gama tem que ganhar contra o Novo Horizontino, que dá um passo muito grande e pode até mesmo perder lá para o Sport, desde que não seja goleada, mas depois fazer o seu serviço de casa, ganhando os 2 jogos em casa, está dando um grande passo para o acesso. E aqui, meus amigos, vamos fazer aqueles pedidos tradicionais. Larguem o dedo no like, que muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se nesse canal, sempre com aquelas informações sobre o Vasco da Gama e principalmente as informações jurídicas do Vasco da Gama. E aperte a sinetinha para você ficar ciente dos vídeos que são lançados. Seu café da manhã, 7 horas da manhã, sempre com o Maca aqui com as informações do gigante da colina. Vamos dar primeiro aquela informação da liminar. Vocês se lembram muito bem, meu amigo vascaíno, que um juiz da vara empresarial, a pedido daquele processo da Comissão de Defesa do Consumidor, lembra? Pois é, tinha dado uma liminar para suspender a AGE, tanto que atrasou em uma semana a realização da AGE, que confirmaria a venda do futebol para 77 Partners e obrigando o Vasco a apresentar toda a documentação envolvendo essa negociação para que os sócios pudessem analisar e assim ter a certeza do que poderiam votar. Essa liminar tinha sido concedida e logo depois tinha sido suspensa por uma desembargadora. Tinha sido concedido o efeito suspensivo dessa decisão, alegando o seguinte: olha, vamos continuar aqui com a AGE. A princípio, o Vasco da Gama não está infringindo qualquer cláusula do estatuto ou quer que seja nesse sentido. Mas estava suspensa, ela poderia ter voltado atrás dessa decisão e ter mantido seu efeito, obrigando o Vasco da Gama a apresentar a documentação. Só que, meus amigos, ontem foi a sessão e hoje saiu a publicação do acordo. O que a desembargadora bateu o martelo, revogou a liminar concedida pelo juiz empresarial, falando que o Vasco não tem que apresentar nada de documentação, que eles estão ali dentro de uma cláusula de confidencialidade, que o Vasco da Gama providenciou pareceres dos seus poderes internos do Vasco da Gama, tanto que os 15 notáveis também concederam os pareceres, então o Vasco da Gama não tinha nada que apresentar a documentação, e até porque a própria AGE confirmou a venda do Vasco da Gama. Ou seja, meus amigos, esqueçam essa demanda do Código de Defesa do Consumidor, da Comissão de Defesa do Consumidor. Liminar revogada, agora vamos julgar o mérito. Isso vai demorar uma eternidade. A 77 Partners é capaz até de já revender o futebol do Vasco e nada vamos ter por aí. Enfim, meus amigos, são os resultados do Vasco da Gama. Mais uma vitória para o jurídico ou para o escritório do Jorge Salgado, já escritório de advocacia, que defende Jorge Salgado no tribunal. Sim, lembrando que é dos filhos do presidente do tribunal, sempre vale essa lembrança.
Bem, meus amigos, vamos dando like neste vídeo, porque agora vamos falar algumas novidades da 77 Partners, a nossa dona do futebol. Ela adquiriu um novo clube, você está vendo o logo aí do Melbourne Victory, um time da Austrália recém-criado em 2004 e, ao meu ver, já no formato de sociedade anônima ou de clube empresa. O Melbourne Victory é um clube australiano, formado em 2004, já tem 4 campeonatos nacionais, o australiano deles lá, e uma Copa da Austrália. Por acaso, tem um jogador que me chamou a atenção, que é o Naninho, um atacante português. Pensava até que ele já estava aposentado, não sabia que ele estava jogando lá pela Austrália. Mas a grande indagação que fica para o torcedor vascaíno não é a aquisição de mais um clube da 77 Partners fazendo parte do portfólio da empresa, mas sim os valores atribuídos. Pela notícia, está falando que o aporte inicial foi de 250 milhões de reais, ou seja, em torno de 50 milhões de dólares. Se no Vasco da Gama o aporte inicial é de 120 milhões, e a gente pode até contar os 70 milhões anteriormente já dados como empréstimos, fica 190 milhões. Ou seja, o Vasco da Gama foi adquirido por um valor inicial abaixo do poderoso Melbourne Victory, que tem uma tradição histórica nula. Ou seja, não ganhou nada fora da Austrália, embora também a Austrália não tenha qualquer tradição no futebol. E o Vasco da Gama consegue valer muito menos do que esse clube. Será que foi isso? Será que não vale a pena o torcedor cruz-maltino começar a indagar se realmente esse negócio foi bom? Olha, eu não estou falando aqui quem é contra a SAF, porque vai ser contra de qualquer forma. Aqueles que foram a favor tem que começar a repensar, será que foi o melhor negócio? Será que eles pagaram devidamente o valor do Vasco da Gama? E agora a gente está recebendo informações que o dono do PSG, o milionário, está de olho no Atlético Mineiro, pode estar de olho no Flamengo. Enfim, meus amigos, é muito complicada essa situação. Acho que a gente realmente tem que saber os detalhes da negociação, mas pelo menos o que já vem em comparação do aporte inicial, parece que o Vasco da Gama botaram na cabeça que vale muito menos do que esse Melbourne Victory. Eu quero saber o seu comentário. É isso mesmo que eu estou falando? Será que a gente não tem que ficar indagando já os valores envolvidos desse negócio? Eu estou falando aqui de novo. Quem tem que perguntar é quem for a favor da SAF. Até porque, meus amigos, olha outra informação. Já nasceu a primeiro especulado no Vasco, acertou com da era SAF, especulado com o Vasco SAF. Ou seja, Jorge Sampaoli, especulado no Vasco, acertou com Sevilha. 2 pontos nessa notícia. Primeiro, você acha mesmo que o Sampaoli viria? Você acha mesmo que isso foi especulação do Vasco? Você acha mesmo que teve algum projeto apresentado ao Sampaoli? Pelas notícias, parece que o Santos o procurou. Mas o Vasco da Gama... você acreditou mesmo que tinha essa possibilidade de São Paulo? Isso foi para vender notícia, meu amigo vascaíno. Você tem que ficar maduro para saber quando é verdade ou só para saber só quando é like, quando a galera faz capa, quando a galera quer no Twitter vender lá a informação deles, o furo hoje do repórter para aparecer para vocês. Eu nunca teve qualquer negócio com o Jorge Sampaoli. Não obstante ter ido para o Sevilha, talvez alguém da 77 Partners, porque a 77 Partners possui uma pequena porcentagem do Sevilha, até então eram 16% do clube, pode até ter conversado com o Jorge Sampaoli, mas não para o Vasco da Gama, né, meus amigos? É o que eu falo, você, torcedor vascaíno, também tem que ficar maduro com as informações que você recebe, principalmente hoje em dia, nesse mundo de redes sociais, onde YouTube, repórter, jornalista querem mais like e vender as suas informações do que realmente trazer conteúdo e credibilidade para vocês. Uma outra notícia também, agora sendo dado pelo Flávio Dias. Paulo Brax, o diretor de futebol do Vasco da Gama, negociou com o elenco e a 77 Partners o famoso bicho, famoso ganho. Se vocês subirem, vão ganhar um Gary forte aí, que isso é muito tradicional no futebol e acho que, ao meu ver, vale a pena você trazer esse incentivo. Não obstante, todo mundo discute desses jogadores, mas aqui eu faço uma defesa deles. Não acho, sinceramente, que eles estão fazendo corpo mole. Eu só acho que eles são fracos tecnicamente para estar vestindo a camisa do Vasco da Gama. Mas eu acho que em campo eles estão até dando o sangue e o suor que o Vasco merece.
Ou seja, será que ele merece realmente esse elenco? Agora eu quero ficar perguntando para vocês o que vocês pensam desse bicho para esses jogadores do Vasco da Gama. Será que vale a pena? Será que é certo? Ou será que só o salário em dia já está valendo para essa galera que está jogando? Eu concordo com o bicho, desde que seja um valor razoável, obviamente. E aqui a outra notícia que muito fala aqui da 77 Partes, caiu, eu acho que é muito também para encher linguiça e supervalorizar as donas do Vasco da Gama, a gente sempre corroborando que a SAF é uma maravilha, é isso aí. Falam que a 77 Partes está investindo na estrutura do Vasco da Gama. Ou seja, que a 77 Partners está neste momento começando a entrar no Vasco da Gama. Tal como já fretou um voo para o elenco jogar contra o Brusque, mas contra o Operário foi de voo comercial. Está com salários em dia. Pô, meus amigos, isso é o mínimo que ela deveria fazer, né? A diretoria já pegou todo o dinheiro do empréstimo para pagar salários. Salário em dia é o mínimo que tem que fazer. Ah, scout do Genoa, John Flasher, eu não sei qual é o nome dos malucos. Eu sei que profissionais internacionais estão visitando o Vasco da Gama. Será que isso é importante? Será que eles conhecem tão a fundo o mercado nacional e os jogadores nacionais sul-americanos, porque são todos europeus, esses profissionais, para vir ajudar o Vasco da Gama? E será que realmente eles estão montando um time de sucesso forte para o ano que vem? Meus amigos, essas questões é que tem que ficar sendo perguntadas, porque sempre vem umas notícias bem rasas nas suas informações, querendo supervalorizar essa compra da 77 Partners. Tal como, olha só, Luiz Melo, o CEO da Vasco SAF, Paulo Brax e o coordenador de futebol, Carlos Brasil, viajam com o elenco, já foram para Búzios, já foram para Ponta Grossa do Paraná, com o elenco, com o time. Meu irmão, é o mínimo que eu falo. As informações que a 77 Partners está investindo na infraestrutura do Vasco, está dando todo o suporte, na verdade é o mínimo que eles deveriam estar fazendo. Onde você acha que o presidente da Vasco SAF deveria estar com o time profissional? O diretor de futebol, Paulo Brax, coordenador, Carlos Brasil, então deveriam estar onde? É óbvio que eles tinham que estar com o elenco. Não só com o elenco, mas como depois de coletiva de resultados ruins, virem dar cara a tapa. O que os três jamais, eles não dão entrevista, eles não conversam com o torcedor. E eles têm que entender que estão fazendo parte de uma empresa que lida com paixão. E o torcedor quer ver sim seu presidente, quer ver sim seu diretor de futebol, falar com ele, torcedor. Então eles têm que aprender a dar entrevista e a justificarem, pedirem desculpa, se vangloriarem de coisas certas. E o que eles simplesmente não fazem, fecham, cruzam os braços, vão para casa depois de qualquer resultado ruim e deixa ali o Jorginho e os jogadores ao Deus dará. Isso eu acho muito errado. Bem, meus amigos, aqui vale algumas dessas informações aí de manhã pela Vasco SAF aí, que eu quero saber de vocês. Será que o valor do Vasco realmente foi baixo? Porque em comparação com o Melbourne Victory, foi baixo. Você realmente acreditou no Sampaoli? Você acha que esses atos da 77 Partners, tais como os diretores estarem viajando com o elenco, salários em dia, isso realmente ajuda? Ou é o mínimo que eles tinham que fazer? Algumas indagações que eu quero saber de vocês. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Tchau, saudações vascaínas!